Então, eu vou apresentar a professora Vlamira e daí na sequência ela vai fazer a sua aula e depois nós teremos um tempo para conversar com ela, para perguntas, né? Então a gente vai abrir também esse espaço e na sequência, quando a Vlamira, eu já quero pedir desculpas a vocês, eu vou ter que me retirar quando a Vlamira terminar a sua fala. Daí o Vinícius faz a mediação, tá bem, Vinícius? Né? Combinado. Então, eu passo a apresentar a professora. A professora Vlamira Ribeiro, de Albuquerque, historiadora, ela tem mestrado em História realizado na Universidade Federal da Bahia e o seu doutorado foi realizado na Unicamp. Realizou pós-doutorado no Centro de Estudos sobre a América Latina na Universidade de Harvard, com bolsa da CAPES. Também foi bolsista como professora visitante na Universidade de Chicago e recebeu bolsa da Fulbright na Cátedra Ruth Cardoso na Universidade Georgetown. É professora de História do Brasil no Departamento de História e do Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal da Bahia e foi coordenadora do Programa de Pós-Graduação entre 2016 e 2018. Orienta pesquisas sobre emancipação, abolição, racialização e pós-abolição no Brasil. É bolsista de produtividade do CNPq. Não vou aqui numerar a produção de Vlamira, apenas vou destacar algumas dessas principais publicações, né? Começando pelo mais antigo, né? Algazarra nas Ruas, Comemorações da Independência na Bahia, que foi publicado pela editora da Unicamp em 1999. O Jogo da Dissimulação, Abolição e Cidadania Negra no Brasil, publicado em 2009 pela Companhia das Letras. Em coautoria com Walter Fraga, publicou Uma História da Cultura Afro-Brasileira, pela editora Moderna em 2010, e este livro recebeu o Prêmio Jabuti. E em coautoria com a Gabriela Sampaio, publicou De Que Lado Você Samba? Raça, Política e Ciência na Bahia e Pós-Abolição, pela editora da Unicamp em 2021. Gostaria também de destacar que a professora Vlamira presidiu a Comissão de Heteroidentificação Complementar das Cotas Raciais na Universidade Federal da Bahia entre 2019 e 2021. É membro da Comissão CAPES-Print da UFBA, que Print, esse que infelizmente acabou, não é? Parece que vai voltar. Tomara, né? E também da participante da Comissão Fulbright, com a representante da UFBA, né, do Comitê Científico do Centro de Estudos Afro-Orientais, da mesma universidade, e do Conselho Editorial da prestigiada revista Afro-Ásia. É a atual superintendente de Relações Internacionais da Universidade Federal da Bahia e membro do Comitê Assessor da área de História do CNPq. Então, Vlamira, mais uma vez, muito obrigada. Eu agradeço. Eu vou me sentar ali e você está com a palavra, tá bem? Gente, bom dia a todos e todas. Eu tenho que começar realmente agradecendo muitíssimo a chance de voltar aqui. Eu estive aqui em 2019, antes do fim do mundo, num debate que foi muito importante para o meu livro com Gabriela, De Que Lado Você Samba. Naquele momento a gente estava discutindo sobre ciência, pensando sobre sociabilidades negras, espaços negros. Tinha uma série de pesquisas que estavam sendo desenvolvidas aqui nesse programa,
que passavam por essa temática. Então, conversar com vocês me ajudou muito a ajustar um pouco a cabeça, né, na escrita do livro, que estava acontecendo naquele momento. Por favor, Ana. Tentei, não tem lugar, a cadeira está quebrando. Aqui, vai. Ótima a parceria. Então, eu queria realmente agradecer a vocês a oportunidade de voltar aqui. A gente, às vezes, vai se definindo por essas siglas, né? A UFBA, o CNPq, a Unicamp e tal, mas, na verdade, a gente precisa se definir de outras maneiras. Eu acho que a minha trajetória passa muito por ser uma estudante de escola pública que chegou pelo primeiro momento, fiz uma graduação na universidade privada, a Católica da Bahia, de Salvador, à noite, como tantos outros trabalhadores, e cheguei na Universidade Federal da Bahia, no mestrado. Tive a sorte de chegar na UFBA no momento em que estavam regressando professores que tinham, pela primeira vez, construído a sua carreira fora, né? A gente sabe que as primeiras universidades que começaram com esse processo de formação, de internacionalização dos professores foram as universidades paulistas. Então, isso chegou depois na Federal da Bahia, e eu tive a sorte de chegar para a seleção do mestrado quando estavam voltando dos seus períodos fora do país o professor João Reis, a professora Lígia Bellini, né, fantástica Lígia Bellini, a quem eu devo a minha formação nos estudos sobre a nova história, sobre gênero. Né? Lígia Bellini era nossa professora de história antiga e trouxe esse repertório que era absolutamente desconhecido para mim. E o professor Biratã Castro, que tinha sido orientando da professora Cátia Matoso na França. Então, eu fui uma privilegiada nesse sentido, porque eu tinha o professor João Reis, que veio com a tradição estadunidense, né? A professora Lígia Bellini, que fez o seu estudo na Inglaterra, e o Biratã Castro, que estava na França com a professora Cátia Matoso. Então, assim, é o melhor dos mundos, né? Sendo uma estudante da escola pública que tinha já as suas questões sem saber resolver, né? E às vezes é muito problema, né? Eu acho que todos nós somos pesquisadores, continuando nos formando como pesquisadores, porque a gente tem problemas, né? A gente tem coisas que a gente não entende, que a gente quer entender. E eu acho que na verdade, isso que define a minha biografia, muito mais do que as siglas, que acabam sendo uma maneira da gente organizar essas informações que são tão pessoais, né? A gente tenta institucionalizar uma trajetória. E aqui, de novo, né, a Ana falou no final sobre as minhas funções agora na universidade, e eu falava para ela como esse convite chegou na hora, porque trabalhando na Superintendência de Relações Internacionais, vocês pensem que o meu tempo para pesquisa, para orientação, para escrita, é que nem o coordenador de programa, né? A gente vai deixando aquilo nas horas vagas. É quase uma contravenção. Eu tenho uma colega na gestão que ela me diz assim: eu me escondo para pesquisar, para escrever. É quase um crime que você está cometendo, né? E vem sempre uma culpa nisso. Eu estou aqui, mas eu deveria estar lá, né? Como se a gente estivesse contrariando uma lógica, né? Então, eu estou aqui nessa contravenção, cometendo esse crime de estar aqui conversando com vocês, mas fazendo isso por uma questão de amor a mim mesma, porque eu preciso muito caminhar com a pesquisa que eu estou fazendo agora para o novo livro, que vai para pensar sobre experiências de homens negros nesse período que eu trabalho, do final do 19 e do começo do 20. E aí, por outra sorte, eu fui provocada, e sempre que me provoca, é uma questão que nem na psicanálise eu consegui resolver ainda. Eu sou reativa, né? Quando me provocam, eu não para pensar, não, vai, né? E aí eu fui provocada por Temístocles, vizinho de vocês aqui, professor do programa de pós-graduação da Federal do Rio Grande do Sul, que vai organizar um dossiê, acho que da RBH,
para discutir algumas questões, e eu disse assim, mas eu não sei nada de teoria, não sou, né? Eu sou professora de História do Brasil, o que eu me garanto é como professora de História do Brasil. E aí ele falou sobre a necessidade de pararmos para pensar sobre o que é essa ideia de raça, o conceito de raça, a metodologia para trabalhar sobre isso na historiografia brasileira. Eu digo, eu preciso fazer isso, inclusive porque eu dou uma disciplina chamada História do Racismo no programa de pós-graduação. O plano é voltado a essa disciplina de modo contraventor no próximo semestre. E uma pergunta que sempre aparecia quando eu organizava meu curso é por onde que eu começo? O que eu ponho num curso sobre história do racismo na historiografia brasileira? Eu já abandonei o texto aqui. E aí, em alguns momentos, os alunos me questionavam, porque eu me dava conta nessa interface entre professora de História do Brasil, né, e professora e pesquisadora da discussão sobre raça, de que eu precisava começar pensando como é que isso entra na historiografia brasileira e ia sempre para os autores que discutem sobre colonização. E eu fazia isso de uma maneira um tanto automática, sem parar para pensar como que tinha chegado aí. E os alunos começavam a me provocar, e às vezes com perguntas assim, por que a gente começa um curso sobre história do racismo lendo esses autores brancos, essas autoras brancas? Alguns dos meus colegas aqui já devem ter ouvido essa provocação, que é uma provocação boa, né? E aí eu parei para pensar sobre isso, né? E me dei conta, essa é a hipótese que eu quero discutir com vocês, que eu quero apresentar no artigo para o dossiê de Temístocles, e que eu quero que vire a introdução do livro novo. A minha hipótese é de que essa discussão racial, que eu erroneamente achava que tinha entrado na historiografia meio que, primeiramente, num diálogo com a sociologia, né? O pioneirismo desse debate é das ciências sociais e não da história, eu erroneamente imaginava isso, mas na verdade essa é uma discussão que entra na historiografia quando a gente está discutindo colonização. Por quê? Porque quando a gente está discutindo colonização, muitos de vocês, assim como eu, devem ter lido autores como Nita Novinsky, né, que falam, como o Ronaldo Weinfels, o grande Ronaldo Weinfels, que vão falar sobre o modo como se deu o processo de colonização do Brasil, e para isso retomam um tanto do contexto europeu e param para falar sobre a maneira como esses colonizadores, as motivações da vinda desses colonizadores, e aí param para discutir sobre a perseguição aos povos, aos judeus. E aí eu fiz um exercício um tanto aleatório e um tanto divertido, que era de pegar esses livros que já são clássicos e por isso às vezes estão em PDF na internet, e pedir para localizar raça nos livros. E está lá, e aparece lá. Mas, eu não sei vocês, mas eu, como professora de História do Brasil, mesmo eu, pesquisadora da área, né, uma mulher negra, uma pesquisadora negra, vindo da escola pública eminentemente negra, nunca tinha parado para pensar, né, que ali havia uma discussão sobre raça. Eu tive 2 semanas atrás na Brasa, aquele encontro de brasilianistas, né, foi em San Diego, e eu vi uma mesa. Eu não vou me lembrar agora o nome do professor, do nosso colega. Dou um ponto para quem achar o nome dele, pesquisando na internet. Ele estava numa mesa que estava discutindo sobre a aproximação entre judeus e a extrema-direita hoje. Entendendo um pouco disso que para nós parece, à primeira vista, né? Só à primeira vista, parece estranho,
mas que é um debate fundamental hoje na historiografia e na realidade brasileira, na questão política brasileira hoje. Né? Ele estava numa mesa com a Flávia Rios, que é uma grande pesquisadora, e eu aprendi um monte de coisa. Né? Até disse para eles, eu vou pegar meu texto, o rascunho do meu texto, e vou botar em stand-by para reler vocês, maturar um pouco, e depois voltar para pensar por que é que eu estou lidando com essa hipótese, ou como eu posso lidar com essa hipótese de que, na historiografia brasileira, o primeiro contato que os nossos alunos têm com a discussão racial é pela historiografia que trata sobre colonização. E muitas vezes fazendo isso sem que a gente se dê conta, nem que a gente sinalize que ali há uma discussão sobre raça. E eu ouvi deles uma coisa muito interessante. Eles fizeram a seguinte provocação. Você lembra quando teve o debate sobre cotas na universidade? Eu era estudante, tinha acabado de entrar como estudante de doutorado na Unicamp. Foi um terremoto nas universidades. Gente respeitável contra e gente respeitável a favor. Foi um rebuliço, né? E eu disse, sim, claro, eu estava entrando como doutoranda na Unicamp e sei, inclusive, que aquilo impactou a minha própria pesquisa. Ele disse, então, tinha um debate que se fazia naquele momento dentro da comunidade judia, e ele mesmo estava lá, ele é judeu, de que isso poderia racializar os judeus, né? Principalmente essa comunidade secular, que está no Brasil há tanto tempo, e racializando-a, fazia com que ela tivesse que ser ou branca ou não branca. Dá para entender isso? E que a ausência dessa racialização, desse marcador de pertencimento, de identidade, era uma bandeira antiga dessa comunidade. O principal empreendimento, digamos que político, não estou falando da comunidade toda, eu estou longe de ser um especialista sobre isso, estou só traduzindo para vocês o que eles me disseram. Que o grande empreendimento de um grupo dessa comunidade, principalmente os seculares, era de negar a ideia de pertencimento racial, porque isso tinha sido a raiz de todo um processo de segregação e de perseguição a essa comunidade. Eu fiquei pensando, né? Mas de que maneira isso se cola com o desafio que eu assumi com o Temístocles e que eu não posso recuar, porque eu sou... eu preciso de mais umas décadas de psicanálise para conseguir admitir que não vou dar conta. não sei até quanto tempo mais eu preciso para isso. Então, como que eu lido com isso? Né, com essa questão que me foi colocada por esse especialista. Gente, se alguém... foi uma mesa da Brasa em que a Flávia Rios estava. Então, se alguém achar, eu agradeço. Porque é chato ficar falando do colega sem citar o nome dele. Hein? Michel? Não, foi o outro que estava na mesa. Eram 4 pessoas na mesa, eu acho. Mas eu vou lembrar o nome dele. Depois a gente saiu... Conversamos bastante, mas eu tenho uma péssima memória. Nunca foi boa, e agora que eu estou envelhecendo, está pior. Então, assim, eu quero partilhar com vocês o meu problema. Por um lado, a percepção que meu próprio curso de História do Racismo conversava com uma discussão sobre a história do Brasil em que a colonização era o ponto de partida, né? Às vezes, em geral, eu começo também com a ideia de raça do Michel Banton, que é um clássico, né?
da década de 80, já muito questionado, mas é um bom livro, porque ele levanta algumas questões que ainda estão na pauta. E depois eu entrava na historiografia brasileira, dizendo assim, olha, aqui tem raça e a gente não percebe. No que Weifers está dizendo, aquele livro fantástico do Weifers sobre os sefardistas, né, em Pernambuco, Jerusalém Colonial, né, que é um livro maravilhoso. No começo é meio complicado para a gente que não entende muito bem aquela história, mas depois que você entende, né, o encadeamento que ele dá, é fascinante aquele livro. O próprio trabalho da Anita Novinsky, né, que é um trabalho que todo mundo lê. Como lidar com isso, sabendo que estamos ali falando sobre raça, ainda sem falar sobre raça, né? E, ao mesmo tempo, entender que eu estou falando de autores que são autores judeus. Eu não sei, eu vou ter que resolver isso, talvez consultar depois os colegas judeus para ver como é que eu falo com isso. Um outro livro que é um marco nesse meu curso é o livro da professora Keila Greenberg. Aquele fantástico livro dela, que é a minha inspiração. Um dia eu quero escrever um livro como o da Keila Greenberg, né, sobre o Antônio Pereira Rebouças, um baiano, né, fantástico, um jurisconsulto negro, né, que não por acaso é o pai do André Rebouças, o abolicionista, e que era um conservador, estava dentro sempre do Partido Conservador, que era um antirracista, sendo defensor do escravismo. Isso que, na nossa lógica, hoje parece contraditória, mas fazia todo sentido para o mundo do começo do século XIX, principalmente ali para a década de 30, que a gente tem estudado como um período crucial para a organização de um projeto nacional, né? Como um momento de estruturação de um projeto nacional. Então, a gente vai vendo que a discussão sobre raça, assim como sinalizam os clássicos, ela está eminentemente relacionada com a discussão sobre nação. Então, por isso que é importante pensar sobre o processo de colonização, depois sobre a formação do Estado Nacional na década de 30, depois como isso vai aparecer na década de 1850, quando há a proibição do tráfico e a estruturação do Partido Liberal e Conservador. A discussão sobre raça, ela parece também alinhavada com a ideia de projeto nacional, e depois, na abolição, evidentemente, talvez seja um momento que fique mais evidente para a gente a respeito disso, nos anos 30, com Vargas, né? Com toda aquela ideia, aquele plano de Vargas, de fazer sumir com a ideia de que somos raças diferentes, povos diferentes, a emergência do postulado da democracia racial, sistematizada na ideia de Freire e Sérgio Buarque de Holanda. Depois, durante a ditadura, né, a ideia de que somos só um povo, né, somos o povo brasileiro, a raça brasileira, não somos negros, brancos e índios, mas somos a raça brasileira, e toda a discussão, a frição, né, e a maneira como isso diz respeito também às perspectivas totalitárias e que estavam colocadas na Europa naquele momento, e só para dar um pulo, o que vimos hoje. Eu acho, né, não sei se vocês concordam comigo, que estamos de novo às voltas com um momento, principalmente depois da pandemia, depois do governo Bolsonaro, nós estamos de novo às voltas em torno da construção de um projeto nacional. Né? E pensando de novo o que é fascismo, o que não é fascismo, o que é democracia, o que é povo, o que é nação, o que é raça, o que é gente. O título da minha fala hoje, que também é o título do texto que eu mandei para Temístocles, do resumo que eu mandei para Temístocles, foi pensado enquanto eu via aquela entrevista
devastadora do Vinícius Júnior numa coletiva de imprensa. Não sei se vocês tiveram estômago para ver aquilo. Né? Aquele rapaz completamente devastado, né? Mas ao mesmo tempo, acho até que ele não tem outra saída, né? Além de resistir àquelas investidas racistas. Então, ele é um militante que ou é isso ou ele não sobrevive, né? E ao longo, durante a entrevista, a espetacularização do linchamento ao qual o Vinícius Júnior tem sido submetido, né? Ao longo da coletiva, iam sendo mostradas cenas da evidência do racismo em que ele foi subordinado. Tinha uma cena que me impactou muito, que é uma cena de uma mãe com um menino no colo, e o menino começa a gritar mono, que é macaco em espanhol. Alguém do lado filma com o celular, a mãe está passiva com o menino no colo, enquanto o menino grita mono, e só quando ela percebe que alguém está filmando, ela vai para cima da pessoa que está filmando e diz: não filme, porque o que demonstra que ela sabe que aquilo é racismo, ela sabe que aquilo é criminoso, mas que ela compartilha, estimula, está imbuída da tarefa, talvez na concepção dela maternal, de ensinar para o filho que o Vinícius Júnior é um mono, ou seja, um macaco, alguém que não faz parte do grupo humano ao qual ela faz parte, né? Então, eu pensei esse título a partir disso daí e a partir dessas minhas inquietações, que são inquietações de pesquisa de militante, evidentemente, mas inquietação de pesquisa de professora de História do Brasil, de pesquisadora. Fiquei pensando que um bom caminho, um caminho frutífero para pensar sobre isso é seguir paralelamente nessas duas direções. Uma, continuar procurando entender como que essa discussão racial ela vai sendo estruturada, nem sempre de modo continuado, mas ela está presente na maneira como nós lemos o Brasil, porque a historiografia brasileira diz respeito à maneira como nós nos interpretamos, né? Então, como isso vai aparecendo na historiografia brasileira e, paralelamente, pensar como isso diz respeito a algo que é colocado nas estruturas do mundo ocidental. A ideia de dizer que o racismo é estrutural se tornou algo corrente, né? Algo que a gente vê participante do BBB falando, né? A gente nunca imaginei que a coisa pudesse ser tão digamos, popularizada. Estou falando popularizada no sentido de sair dos debates ou de militantes ou de acadêmicos, que isso era uma discussão eminentemente acadêmica ou de militância, né? Então ela se popularizou, nem sempre da melhor maneira possível, mas enfim, está colocada. E pensar, e aí a encruzilhada desses dois caminhos, a historiografia brasileira e o racismo como uma questão das sociedades ocidentais, a convergência, a encruzilhada para esses dois caminhos, é pensar como é que a história, com a sua expertise, nós, com todos os nossos instrumentos de pesquisa, com o nosso aparato metodológico, como é que nós contamos nesse debate. Porque uma outra coisa que faz parte do meu curso é falar que realmente houve um avanço muito grande na discussão sobre raça no Brasil a partir das ciências sociais. Então,
Então, a gente vai ver que a sociologia, eu também tive a sorte, olha, que absurdo não falar nisso, quando eu cheguei para fazer o mestrado na UFBA, quem estava lá também era o professor Antônio Sérgio Guimarães. Eu fiz parte da última turma dele na UFBA, um curso maravilhoso, até hoje eu sou muito grata ao Antônio Sérgio por ter oferecido aquele curso, um curso que misturava historiador, jornalista. Ele era o único que discutia, vejam vocês, era o único que discutia sobre raça na UFBA. Era o curso de Ciências Sociais, então era um curso que atraía todo mundo que queria discutir sobre isso, mestrandos e doutorandos. Então tinha gente da comunicação, da medicina, da história, da antropologia, da educação. A sala, não sei como ele deu conta daquela... Coitado, tá? Depois ele saiu para a USP, deve ter dito, não, estou longe daquela miscelânea que eram as minhas turmas na UFBA. Então, e ali ele fazia, eu aprendi com o Antônio Sérgio, o pioneirismo, né, das ciências sociais nessa discussão. Então, todo o debate que estava sendo colocado pelas ciências sociais desde o começo do século XX, enquanto que, da minha cabeça, na história, aquele debate não tinha entrado ainda, porque eu não conseguia ver, apesar de ter lido Novitzky, Weisweiss e tal, aquilo para mim, eu não conseguia ver naquele momento, talvez não tivesse maturidade ainda para perceber, quando aquilo dizia respeito a uma discussão racial. Né? Tinha um livro da professora Lídia Schwartz, outro marco, com certeza, mas um livro que está escrito muito na discussão de história das ideias. Né? Ela pega as instituições e vai vendo como que essas ideias estavam sendo tratadas nessas instituições científicas e letradas, né, no Brasil. Então, o livro dela meio que se distinguia do que estava sendo ofertado até então. Eu reconhecia imediatamente que ela estava falando sobre raça, porque, evidentemente, sendo uma pesquisadora negra, a discussão racial, para mim, passava pela condição de ser negra. Né? E aí, eu acho que o nosso instrumental, tanto teórico, tanto e metodológico, ele é imprescindível hoje para o debate racial. Porque se populariza a ideia de que o racismo é estrutural, com que eu concordo absolutamente, cabe a nós, que somos especialistas em entender as dinâmicas de outros contextos, né? Eu sempre digo para os meus alunos que a gente não estuda o passado, a gente estuda o movimento, a dinâmica em outros tempos, a gente estuda a vida. Né? A gente estuda como é que aqueles grupos ou indivíduos lidaram ou construíram saídas, foram atravessados por experiências em outros contextos. E isso nos ensina sobre nós, ensinando sobre eles. Aquilo que morre na história não nos interessa. Né? A gente lida com aquilo que é pulsante. Então, se nós lidamos com aquilo que é pulsante, com aquilo que é dinâmico, nós temos a expertise para pensar como é que essa estruturação se dá. Porque só entendendo como é que essa estruturação vai se dando, e nós que somos historiadores sabemos que esse processo nunca é linear, contínuo, sem quebras, para frente o tempo todo, é feito de uma maneira absolutamente aleatória, não é numa reta, né? Então, é só entendendo como é que essa dinâmica se estrutura em contextos diferentes, é que a gente vai ser capaz de contribuir para desmontar essa lógica de funcionamento. Né? Então, aí, sem querer, de modo algum, descredenciar os nossos colegas sociólogos, antropólogos, cientistas políticos e tal, isso faz parte do nosso
é a nossa matéria-prima, é o que a gente põe a mão na massa, é entender isso, é ir lá, olhar as fontes e parar para pensar de que maneira essa fonte que eu estou olhando, que pode ser uma imagem, que pode ser um texto oficial, que pode ser um registro de polícia, que pode ser uma grande exposição, que pode ser uma coleção de sapatos, que pode ser o acervo de uma biblioteca, que pode ser a estruturação de um curso, que pode ser a lógica de estruturação da polícia, e que também pode ser piada sobre macacos, podem nos ajudar a entender os pilares dessa estrutura, que a gente possa trazer para fora da água, né? A gente possa colocar à frente da sociedade brasileira, olha como isso aqui está montado assim, é assim que a coisa funciona, é essa seiva aqui que alimenta a montagem desse edifício, é esse pilar que alimenta a montagem desse edifício. Derrubar esses pilares não somos nós só que vamos fazer sozinhos. Não estou nos imaginando como heróis e heroínas, né? É parte de uma lógica social e principalmente de decisões políticas, né? Decisões políticas que passam pela organização das instituições, pela organização dos movimentos negros, pela organização do antirracismo, que também precisa engajar pessoas brancas, pelas decisões que são governamentais, né? Não somos nós que vamos fazer sozinhos, mas a gente tem as ferramentas para mostrar como isso se constrói. E aí eu fiquei pensando, olhando para o Vinícius Júnior e pensando no título, que título eu vou dar a esse desafio, né, que o temista que ele me deu, que a Ana me convidou e tal. Foi quase que ao mesmo tempo. Como que essa ideia, porque a ideia do macaco, do mono, é de uma forma muito rasteira, muito simplista, ler as teorias que não surgiram só no final do século XIX, que estão colocadas desde o século XVIII, né, de que há na humanidade estratificações, né, espaços diferentes. Então, de que há galhos diferentes, né? Então, por isso, cada macaco no seu galho. De que há espaços, lugares diferentes, né, para grupos humanos. E que esses espaços estão dados para além das nossas decisões. Então, raça não seria uma construção, mas algo que estaria essencializado. Não por acaso, é uma discussão que fica muito próxima da discussão sobre gênero, que é a ideia também de que gênero é algo essencializado. Você nasce mulher, você nasce homem, você nasce branco, você nasce negro. Né? Você nasce judeu, você nasce não judeu. Né? Então, a ideia de que é algo que está para além da ação humana. Eu achei muito curioso que a moça que falou sobre racismo estrutural, para a Cizime, ela diz assim, foi o racismo estrutural, exatamente como se fosse algo para além dela, para além de qualquer habilidade que ela pudesse ter para ser possuída, né? Como se fosse algo inerente, algo está na essência de, né? Da mesma maneira que por muito tempo prevaleceu a discussão de que os homens podem violentar uma mulher porque às vezes isso é incontrolável, é parte de algo que ele não domina, que é inerente à condição de masculinidade. A gente sabe que não é bem isso, né? Obviamente, né? Não é isso. Então, a desnaturalização
desse processo, que é também parte do nosso ofício, né? Ela é imprescindível para que a gente possa entender. E como é que a gente desnaturaliza? A gente desnaturaliza vendo a ação dos homens na construção das estruturas. Então, por exemplo, sobre os macacos, existe uma coleção de peças teatrais, de óperas, de piadas, de textos literários, de cenas que educam publicamente, que são feitas para o grande público, que circulam na cultura ocidental, provavelmente até antes disso, mas vou falar só do que eu sei. Desde pelo menos o século XVIII para cá. Se a gente tentasse fazer, sei lá, se a gente tivesse dinheiro para fazer daqueles projetos nacionais, né? O pessoal que trabalha com história e literatura de um lado, o pessoal que trabalha com a história política de outro, com os vários campos, e vamos fazer um projetão nacional e vamos pensar tudo que aparece relacionado a macacos nas fontes que nós encontramos. Provavelmente seria um projeto inesgotável, porque vai aparecer naquilo que é mais escancarado, né, como nas partidas de futebol, mas vão aparecer também nos livros didáticos, vai aparecer também nas camisetas, vai aparecer numa representação da moda, vai aparecer nas descrições que a polícia faz das pessoas que ela aprisiona. As descrições do século XIX, antes da fotografia, por exemplo, elas, né, vai aparecer nos exames de corpo de delito das mulheres negras, quando a gente olha aqueles processos de defloradas. Então, assim, é parte de uma lógica de leitura, de interpretação e de ação, né, social, que atravessa séculos. Recentemente eu estava numa mesa com uma colega da área de enfermagem e ela falava sobre violência obstetrícia. E falava sobre algo que demorou muito para ser visto como violência, né? Tipo assim, você aguenta, está sentindo dor agora, na hora não estava bom, se aguenta mais um pouco, mulher tem que aprender, da próxima vez você pensa melhor, só vai ter esse. Né? Uma série de jargões que acabaram virando. Ela fez um trabalho belíssimo, ela fez um repertório, ela é assistente de enfermagem na sala obstetrícia, ela fez um repertório do que os médicos e as médicas dizem no momento do parto. Imagina, né? Que foi incomodando tanto a ela que ela foi anotando isso. Se fizéssemos algo assim, de uma maneira muito maior, já até esqueci meu texto. Se fizéssemos isso de uma maneira muito maior, certamente seria um trabalho que envolveria colegas que vão desde da história política, da história das ideias, da história, enfim, né? Porque é algo que é capaz de ser lido por aquele menino no colo da mãe, com o silêncio da mãe. Ela não precisa dizer nada para ele, para que aquilo para que ele leia aquilo como verdade, e uma verdade que o constrói como indivíduo social, como sujeito social, e o constrói como sujeito social branco. E a mãe sabe que construí-lo como sujeito branco é uma forma de garantir algum lugar de privilégio para ele na sociedade que nós vivemos. Então, o que mais é próximo do trabalho do historiador do que pensar sobre estruturas sociais em que condições de privilégio e demarcação de direitos e de limitação de direitos e de deveres, né, como parte de determinados contextos.
Então, se a gente está falando do racismo como algo estrutural e que nós temos um papel fundamental, que eu acho que pode avançar muitíssimo ainda, né? Precisamos de muito mais para... A gente pode contribuir, colaborar de uma maneira ainda muito maior a respeito disso. Se nós temos a expertise que a área nos dá, né? O treinamento, né? Ao longo da graduação e da pós-graduação, para lidar com essas fontes, de que maneira nós podemos fazer com que esses indícios, esses momentos de estruturação, esses nós que vão montando essa lógica de diferenciação, que separa humanos de não humanos, né, como uma forma de garantir hierarquias no mundo em que vivemos, está ligados com estruturas que não são muito familiares, como o capitalismo, né, como o ocidentalismo, como os vários níveis de organização econômica no mundo ocidental. Então, eu me dei conta de que, organizando o meu curso sobre história do racismo na historiografia brasileira, eu precisava seguir, preciso ainda, né? Então, provavelmente no segundo semestre eu quero dar, ele vai ter uma outra cara. Eu preciso seguir, por um lado, escrevendo escrevendo a nossa escrita historiográfica, né? Nós como grupo de historiadores, que passa por esses autores, a Lilia Schwartz, a Keila Grimber, a Anita Novinsky, e vejam, eu não estou citando esses autores, meio que... Eu não acho que há uma... Que elas não... que falaram sobre raça sem saber que estavam falando sobre raça, muito pelo contrário. Né? Muito pelo contrário. Fui eu, imaturamente, que não li assim. E eu espero que os meus alunos já tenham... aproveitem do que eu estou informando para eles, para não precisar levar tanto tempo para se dar conta disso, né? Mas que quando nós organizamos as interpretações que nós estamos falando sobre o Brasil, a questão racial está colocada desde sempre. Então, não há uma novidade, como em muitos momentos aparece, de que hoje a questão racial ela é up-to-date, ela está na crista da moda. É uma onda, né, que está colocada hoje. Não é verdade. O que mudou é que essa discussão racial, ela hoje dá espaço para pensar outros sujeitos que até então não constavam desse repertório, como as populações negras. Isso tem a ver com dois outros aspectos que também são historicizáveis. A ampliação de vagas nas universidades, né? A presença cada vez maior de pesquisadores e pesquisadoras negros e pesquisadoras pobres, né? E a ampliação dos programas de pós-graduação. Então, eu às vezes ouço alguns colegas dizerem: mas hoje tudo é sobre raça. Mas todos os trabalhos que sejam agora sobre raça, os programas de pós-graduação agora chegam projetos sobre raça, é um monte de... E eu tenho que dizer, olha, esse tema está aí há muito tempo, desde os nossos estudos mais antigos sobre a história do Brasil. O que está acontecendo hoje é que ele está sendo colocado em perspectivas que, essas sim, são inéditas. Essas sim são novas. Mas a grande... Vocês devem ter percebido que eu estou otimista com isso. Né? E eu acho que o fato da gente ter se dado conta de que já há uma larga tradição historiográfica discutindo sobre raça, mas que há uma inflexão nesse debate, no momento em que a gente tem uma maior pluralidade de sujeitos, né, na historiografia brasileira, nos programas de pós-graduação, essas duas situações, elas são favoráveis à maneira como a gente pode contribuir
para a discussão sobre a estruturação do racismo na sociedade brasileira. Da mesma maneira que, para mim, está sendo muito promissor, não só pensar nesses dois aspectos, mas também pensar que essa discussão sobre a comunidade judia, olhando para a questão racial, também é um ingrediente que me ajuda, mistura, torna o problema mais complexo, mas que também nos ajuda a pensar como que a gente pode contribuir para entender essas estruturas. E eu acho que a coisa tende a ficar mais complicada e até mais divertida e mais promissora se a gente se coloca numa perspectiva antirracista. Nós ainda não temos um número significativo de estudantes vindo de comunidades indígenas nos nossos programas de pós-graduação. Começa a ter, né? Provavelmente vocês têm aqui, a gente tem 2 ou 3 lá na UFBA, todos os programas eles começam a ter. Vocês já imaginaram o que vai acontecer quando tivermos um número significativo de estudantes indígenas nos programas de pós-graduação escrevendo sobre história? As reviravoltas que vão ser dadas na historiografia brasileira, a maneira como eles vão interpretar a partir desse repertório todo que nós já montamos, né? Porque eu até pareço, mas não sou tão iconoclasta. Eu acho que esse repertório todo, ele deve ser criticado, reanalisado, tal, mas ele é o que temos, é o que somos, é o que nos formou, né? A gente tem que discutir a partir dele, contestar a partir dele, mas ele é é um chão, digamos assim. Mas vocês já imaginaram o que vai ser quando nós tivermos um número considerável de pesquisadores já experientes vindo de comunidades indígenas discutindo sobre colonização brasileira? Então, e discutindo sobre raça e nação, que continua sendo o grande eixo de interpretação da história do mundo, pelo menos do mundo ocidental, né? Então, eu acho que a gente tem um desafio. É muito bom falar para a galera que está na pós-graduação, porque, às vezes, não sei se vocês têm essa sensação, mas muitas vezes um aluno de pós-graduação acha que está chovendo no molhado, né? Mas eu tô fazendo aqui, mas será que o fulano já fez? Às vezes, eu tinha alunos que, às vezes, assim, procuravam até colocar na nota de rodapé a referência do autor, né? Porque a gente ensina isso, você não vai usar sem dizer, né, o autor que já fez isso, mas disse assim, mas eu não queria, porque já fez. Não, mas isso é bom que já fez. Né? Mas vocês já imaginaram o tanto do não feito que existe, né, na agenda da nossa historiografia, se a gente pensa nesse sentido, sobre todos esses momentos em que... Aí eu estou falando, mas provavelmente vocês em outros temas já fizeram esse exercício, mas eu estou falando do campo em que eu estou, na discussão sobre pós-abolição, na discussão sobre a história do racismo. Ela está longe de ser esgotável. Então, assim, é uma discussão que veio para ficar, porque é uma discussão que diz a respeito sobre a estruturação da sociedade brasileira. Evidentemente que ela vai ser impactada e revirada e contestada e criticada o tempo inteiro. Os meus alunos já começaram, um orientando meu, os meus alunos já começaram a criticar meus livros. Eu digo, então está tudo certo, né? A gente sabe que é assim. Né? Então, e evidentemente que isso significa dizer que isso continua vivo. E continua vivo não é por uma decisão de nós, historiadores. Continua vivo porque tem uma mãe em algum lugar, agora, com a criança no colo, e essa criança está olhando para o Vini Júnior e chamando ele de mono, e ela, com o silêncio dela, está dizendo para ele, faça isso, porque isso é a maneira de garantir o seu lugar de privilégio. Então, essa discussão veio para ficar enquanto não conseguirmos não só evidenciar, mas desmontar essa lógica. Não é uma discussão
que vem por conta de uma escolha. Não somos semideuses, né? Dos historiadores. Vem por conta de uma demanda que precisa ser resolvida, que precisa ser enfrentada, se a gente imagina que temos alguma contribuição política e social para dar, né, no mundo em que nós estamos, além de combater a mudança climática. Então, é isso. Estou esperando conversar com vocês para ver como é que eu posso andar no meu texto. Por favor.